Se você, como é um navegante do tempo, está assistindo essa aula do futuro, seja muito bem-vindo ao Quorum Concursos. Meu nome é Rodrigo Peçanha e hoje nós vamos trabalhar a resolução das questões que foram aplicadas no concurso para a Guarda Municipal de Vitória. Sigam aí as nossas redes sociais. Meu perfil é @delegado Rodrigo Pecanha e o perfil também do Quorum Concursos. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí nas matérias de direito penal, questão de número 42, agora abordando o direito penal. Vamos lá. Joana, logo após o parto de sua filha Maria, a asfixiou até a morte, ensejando a sua prisão em flagrante. Então nós já sabemos algumas coisas aqui, ó. E Joana, depois do parto, logo após o parto, matou a própria filha, tá? Em sede de audiência de custódia, houve a conversão da prisão em preventiva. Deflagrado o processo penal para apurar a conduta praticada, comprovou-se, em observância ao contraditório e à ampla defesa, que Joana agiu, à época dos fatos, sob influência do estado puerperal. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Joana responderá pelo crime de... E aí, a gente tem que ir lá no artigo 123 do Código de Processo Penal. Então, artigo 123 do Código Penal, nós vamos encontrar o tipo penal que prevê matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, é um tipo especial de homicídio em que a própria mãe mata o próprio filho durante o parto ou logo após o parto, desde que ela esteja influenciada por esse estado biológico das que as mulheres, ao parirem, podem sofrer, que se chama estado puerperal. Acontece um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio sensorial naquela mulher, e ela, se durante esse estado puerperal cometer esse crime, matar o próprio filho, responderá não por homicídio, mas por infanticídio. Então, a assertiva correta aqui, o nosso gabarito, é a letra E. Como é que você acerta essa questão? Você percebe aqui, ó, as dicas que o seu examinador vai te dando. Ele já fala logo após o parto, depois ele fala que a própria filha foi morta pela mãe asfixiada, e lá no final ele fala que ela estava sob a influência do estado puerperal. Aí você lembra do artigo 123 do Código Penal e lembra que matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após ele configura o crime de infanticídio. Tudo bem? Beleza? Partindo então para a próxima questão agora, aí a questão número 43. Vamos ver do que se trata. Tomás, após conhecer Luana em uma rede social, a convidou para um encontro. No dia dos fatos, sem que a convidada percebesse, Tomás colocou uma substância entorpecente em sua bebida, ensejando o desmaio de Luana. Em assim sendo, aproveitando que a vítima foi reduzida à impossibilidade de resistência, o agente subtraiu o seu telefone celular e o seu relógio, evadindo-se na sequência. Nesse cenário, considerando-se as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Tomás responderá pelo crime de... Olha, pessoal, essa questão aqui leva em consideração uma vítima chamada Luana, que foi drogada por esse agente, de modo que a sua capacidade de resistência ficasse reduzida à impossibilidade. Essa mulher, então, Luana, drogada por Tomás, seu algoz, não tinha qualquer condição de reagir
aqueles atos que ele estava cometendo. A gente precisa lembrar que o artigo 157, caput do Código Penal, nos traz o crime de roubo. E normalmente as pessoas lembram que o roubo é a subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça. Mas a gente precisa lembrar que o caput do artigo 157 do Código Penal inclui outras informações. Então, se você for lá no 157 do CP, você vai entender, você vai ler que subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, aí sim, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. A questão, portanto, aqui a gente mata olhando e lendo o caput do artigo 157 do Código Penal, para descobrirmos que se trata de um roubo simples. Trata-se, portanto, da letra E, e o gabarito letra E, exatamente porque Tomás reduziu a impossibilidade à defesa de Luana, sua vítima. Portanto, a segunda parte aí do caput do artigo 157 responde para a gente essa questão. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui agora a nossa próxima questão, questão de número 44. Número 44. Bernardo, guarda municipal na cidade Alfa, estava estacionando seu automóvel no interior de seu domicílio, ocasião em que Tício, mediante emprego de uma faca, determinou que este entregasse seus pertences. Nesse contexto, Bernardo sacou sua pistola com o porte regular e efetuou um disparo de arma de fogo em detrimento de Tício, atingindo-o no ombro. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Bernardo não responderá por aquele crime, por qualquer crime, em razão do ou da. E aí nós temos que descobrir agora qual é a figura que será aplicada aqui para que essa conduta de Bernardo não seja criminalizada. Vamos ver o quadro fático que a questão nos mostrou. Bernardo estava dirigindo seu automóvel, entrando dentro do seu domicílio, quando foi surpreendido por Tício com uma faca que exigiu que ele lhe entregasse seus pertences. E aí Bernardo sacou da sua pistola, que ele portava legalmente, e efetuou um disparo de arma de fogo atingindo o ombro de Tício. E a questão não fala aqui, mas provavelmente não ficou para ver se vinha mais tiro, né? Deve ter ido embora. Ou seja, Bernardo fez cessar a injusta agressão que sofria naquele momento. Portanto, a gente precisa saber que o conceito de crime, o conceito moderno de crime, significa um fato típico que também é ilícito e cujo agente é culpável. Certo? Isso aqui é o que predomina, pelo menos, na doutrina e na jurisprudência. Vamos analisar aí a conduta de Bernardo. Vamos analisar juntas a conduta de Bernardo. Bernardo efetuou um disparo de arma de fogo no ombro de Tício. Essa é a conduta dele. Portanto, esse fato, ele se caracteriza como sendo uma lesão corporal, né? Porque ele feriu a integridade física do Tício, daquele assaltante. Porém, a gente precisa verificar a ilicitude dessa conduta. Será que essa conduta ela é contrária ao ordenamento jurídico? Essa conduta de Bernardo de efetuar um disparo de arma de fogo em alguém que tentava subtrair o seu patrimônio, ameaçando-o com uma faca. Será que essa conduta é uma conduta ilícita ou não? E aí é o artigo 25 do Código Penal que nos responde essa questão. O artigo 25 do Código Penal traz a legítima defesa. Vai dizer que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então a gente precisa ver se Bernardo usou moderadamente dos meios necessários. Bom, Bernardo tinha uma arma de fogo. Ele poderia efetuar mais disparos em Tício, tirando a vida de Tício, dá lá 5, 10 disparos nele? Poderia. Mas o que ele fez? Ele efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo o ombro de Tício. Portanto, ele usou moderadamente os meios necessários para repelir aquela injusta agressão, que era atual no caso, defendendo assim o seu direito. Portanto, a conduta dele se enquadra perfeitamente na legítima defesa. E aí nós temos duas assertivas, acompanha aqui comigo, que contempla a legítima defesa, a letra D e a letra E. Mas, e a letra B também, né? A letra B também. A letra B vai dizer que a legítima defesa é uma causa excludente da tipicidade. Olha aqui, ó. Será que exclui a tipicidade? Será que o fato dele ter repelido a injusta agressão contra o seu patrimônio ali excluiu o tipo penal, excluiu a conduta de lesar alguém? Não, pessoal, não excluiu. A tipicidade não é excluída pela legítima defesa. A legítima defesa é uma causa justificante. A legítima defesa é uma causa que atua excluindo a ilicitude da conduta. A ilicitude da conduta. Portanto, o gabarito aqui é a letra D. Letra D, causa justificante, gabarito D de dado. Tudo bem? Bom, deixa eu apagar essa bagunça que ficou aqui agora. Avançarmos um pouco, só deixar marcado aqui que o nosso gabarito é o D. E aí vamos para a questão número 45. Daniel, após ser reprovado nas provas objetivas, objetiva e discursiva de um concorrido certame público, recebeu da comissão examinadora um documento emitido pelo Estado Alfa para preenchimento no contexto da sindicância de vida pregressa. Senhores, quando forem aprovados no concurso para a Guarda Municipal, vão passar como uma etapa do concurso uma sindicância de vida pregressa, a investigação social, né? Daniel verificou então que havia um campo indagando sobre eventuais processos penais em curso em detrimento do candidato. Desta forma, embora esteja respondendo em juízo pela prática do crime de importunação sexual, Daniel consignou no documento que não teria qualquer pendência junto à justiça criminal. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Daniel responderá pelo crime de... Vamos lá, o que ele fez aqui, o Daniel? O Daniel inseriu uma declaração falsa em uma pesquisa que estava sendo feita, que ele mesmo tinha que responder ali, ligada a uma etapa do seu concurso público, a etapa da investigação social. E ao inserir falsamente um dado a fim de alterar um fato sobre uma situação juridicamente relevante, Daniel incorreu no crime de falsidade ideológica. Falsidade ideológica está lá no artigo 299 do Código Penal. O artigo 299 do Código Penal prevê o crime de falsidade ideológica e vai dizer que omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa, ou diversas a que devia ser escrita, com essa finalidade de prejudicar um direito, de criar uma obrigação, ou de alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante, configura o crime de falsidade ideológica. Portanto, assertiva correta e gabarito correto dessa questão, letra D. Beleza, pessoal? Eu vou fazer um pequeno intervalo agora e daqui a pouco a gente volta com a correção das demais questões da prova de Direito Penal da GCM de Vitória.